Vamos começar o nosso bate-papo, o nosso podcast. O tema é Direito Corporativo. Estou aqui com o meu sócio, Dr. Vinícius Magalhães. Ele que é advogado especialista em Direito Material, Processual Penal e Direito Penal Econômico, é pós-graduado em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito. E o nosso papo hoje é os desafios jurídicos na internacionalização da empresa. Exatamente, Gustavo. Vou aproveitar para apresentar você. O Gustavo é sócio aqui do escritório MAB Advogados, é especialista em Direito Tributário e em Direito Civil e Processual Civil. É professor convidado também da Faculdade Mackenzie e está aqui hoje para, junto comigo, a gente bater esse papo sobre esses desafios e as oportunidades da internacionalização das empresas brasileiras, né? Bom, Gustavo, a gente sabe que internacionalizar um negócio hoje implica enfrentar alguns desafios jurídicos e esses desafios complexos, de certa forma. Na sua visão, quais são os principais entraves legais que essas empresas brasileiras podem deparar quando deseja expandir o seu negócio para o exterior? Bom, na verdade, eu acho que o grande problema e a grande dificuldade na internacionalização das empresas brasileiras é cultural. O Brasil é um país muito grande e a gente tem aí uma barreira ao norte, a selva amazônica, ao oeste tem a Cordilheira dos Andes, então deixa a gente um pouco distante aí dos nossos países vizinhos, que junto com a barreira da língua, que todos falam espanhol, só os brasileiros falam português, gera uma dificuldade aí de comunicação que às vezes atrapalha. Isso a gente não vê no restante da América Latina. Com esses 22 anos de experiência que eu tenho em atuação em direito internacional, internacionalização de empresas, principalmente para a América Latina, eu sinto muito isso. E, além, claro, da língua, existe uma barreira cultural, né? Cada empresário, cada país é uma cultura diferente, a legislação é diferente. Existe sempre um temor de ir e ser enganado ou fazer algo que não vai ser vantajoso. A legislação tributária brasileira tem um arcabouço bem complexo e os outros países, os nossos países vizinhos, alguns deles são tão complexos quanto. Então, acho que aí começa a dificuldade. Eu acho que essa barreira cultural e vamos falar até desconhecimento mesmo de como fazer. Então, isso eu acho que é o maior entrave para o empresário brasileiro, que muitas vezes deixa de aproveitar oportunidades, deixa de lado mercados, deixa de lado possibilidades de ter um negócio bem vantajoso aí nos países da América Latina, Estados Unidos também e Europa. Exatamente, Gustavo. Nessa experiência que nós temos aqui no escritório, a gente vê que essa adequação a essas normas locais é fundamental. Sim. Né? Essa estruturação ela pode ser feita através de um programa de compliance que o escritório também pode ajudar, né, o cliente, aquele que pretende internacionalizar o seu negócio, né? E atender esses requisitos legais desse novo mercado, evitando riscos e sanções e problemas futuros. Então, seria algo que o escritório poderia ajudar e vem ajudando no decorrer desses anos em que você presta esse tipo de advocacia. Isso, o escritório, nós temos todo projeto de internacionalização tem fases. E sempre chega com a dor do cliente. Geralmente o cliente tem uma necessidade de buscar outros mercados para aumentar o faturamento, ou mesmo levar a unidade produtiva para outro país para aproveitar os benefícios fiscais que aquele país tem. E a gente tem cliente também que necessita levar uma parte do seu patrimônio, geralmente a liquidez, é o dinheiro, né, é o caixa, para outros países, seja para uma blindagem patrimonial, porque ele está sofrendo algum tipo de crise aqui no mercado, no país, seja para redear o dólar que ele necessita
ter um hedge e às vezes é mais viável para ele ter um custo financeiro e até uma possibilidade financeira de ganho financeiro com esse hedge em países vizinhos. Então são três necessidades: vender para o estrangeiro, produzir no estrangeiro e trazer de volta, ou mesmo uma operação apenas para proteção aí de uma blindagem e proteção de hedge. Gustavo, um outro ponto dentro desse tema seria esse monitoramento contínuo que é necessário sobre a regulamentação de cada país, né? Sim. Assim como no Brasil, a legislação no exterior também tem a sua volatilidade. Então, é importante também, né, que a pessoa que pretende internacionalizar o seu mercado esteja sempre atenta e tenha uma boa estrutura, uma boa assessoria quanto a isso, para que ela não caia em algumas situações onde terá algum problema, seja com a legislação no exterior, seja com a legislação do nosso país. Claro, o importante no estudo não é só entender a legislação do país, que tem o objetivo aí de investimento ou de estruturação. A gente tem que entender como a legislação brasileira conversa com essa legislação estrangeira. Por exemplo, o Brasil tem a necessidade do fechamento de câmbio para envio e recebimento de divisas. Então a gente precisa entender quais países que é possível esse fechamento de câmbio. Alguns países são sancionados. Por exemplo, a gente tem clientes com operação em Venezuela, e Venezuela hoje, pelas sanções do governo americano, saiu do SWIFT. Então você não consegue manter uma operação com Venezuela e fechar um câmbio direto com a Venezuela. Tem que usar aí meios alternativos de pagamento. Não nada ilegal, mas existe um meio correto para ser feito esse pagamento ou esse recebimento que sai do fluxo trivial, que é o SWIFT, pagamento direto. Outros casos, por exemplo, questão tributária, alguns países têm acordo de não bitributação com o Brasil, outros não. Então, às vezes, a gente está num país que é considerado um paraíso fiscal pela legislação brasileira, e isso é um termo errado, mas existe essa má conceituação pela legislação brasileira de paraísos fiscais, e corre o risco de você pagar menos imposto nesse país e ser tributado aqui no Brasil. Então, não existe um ganho tributário, embora a legislação daquele país seja mais vantajosa. Então, isso também tem que estar no nosso estudo. E algumas outras oportunidades de investimento, é necessário que seja feito um estudo complexo dos dois países, porque muitas vezes o país vizinho vai ser apenas uma unidade produtiva. Exemplo disso, Lei de Maquila. No começo dos anos 2000, a gente desenvolveu vários projetos no Paraguai. Inúmeros projetos. Empresas brasileiras que buscavam uma competitividade e tinham uma grande quantidade de insumos importados. E a legislação brasileira não é muito fair com a importação de alguns itens. Ela é menos voraz quando os itens não existem correspondente no mercado nacional. Mas muitas vezes esses itens do mercado nacional não são os adequados para determinadas linhas de equipamentos, de produtos aí que tem essa exigência de uma importação mais específica. Nesse caso, como é feito? A empresa monta uma unidade produtiva no Paraguai, consegue uma licença do CENIMI, que é um órgão do Paraguai, importa esses itens para o Paraguai, faz a transformação, um processo de industrialização no Paraguai, e depois manda esse produto final para o Brasil. E a vantagem disso, por exemplo, citando um caso, aí, um exemplo, é que, devido ao fato do Paraguai estar no Mercosul, os custos tributários da importação no Paraguai são mais vantajosos do que trazer esse produto já final, produto finalizado da China, ou Vietnã, ou de outro país. Então, esse é um desafio aí que a gente tem que buscar. Entender a legislação local do país que a gente vai investir e entender como a legislação brasileira reconhece, né, esse país, em que caixa a legislação brasileira coloca esse país. Correto, Gustavo. Então, a gente poderia dizer que o compliance não é apenas uma questão legal. O compliance, para esse tipo de internacionalização de empresas, ele seria, então, também cultural. É cultural e eu digo mais, nesse momento, o advogado,
ao prestar essa consultoria para o cliente, e geralmente os projetos de internacionalização de empresas são projetos multidisciplinares. A gente trabalha com empresas de consultoria, empresa local, né? E a gente faz essa integração da consultoria do país com o Brasil. Mas é importante a gente entender todo o processo, e a nossa consultoria não é apenas na questão burocrática, é uma questão de negócio. Porque o custo tributário, todos esses custos, entra na linha do projeto, entra no business plan da empresa. Inclusive, isso vai impactar no EBITDA da empresa, porque ela representa um custo aí na última linha, né? Uhum. Então, o resultado da empresa muitas vezes depende da competitividade que ela tem tributária e de outros aspectos também que impactam bastante. A legislação brasileira trabalhista é muito mais severa do que a de outros países. E como existem outros países que são mais severos que a legislação brasileira. E questão também do salário mínimo, férias, as indenizações, isso entra no BP. Principalmente em produções que necessitam de mão de obra especializada ou de uma mão de obra mais que um processo mais artesanal, vamos dizer assim, que necessita de mais gente trabalhando. Então isso muitas vezes viabiliza ou inviabiliza a internacionalização da empresa. Outro fator também que entra aí nessa conta são os riscos, né? E isso a gente tem que levantar. O risco de passivo trabalhista, o risco de passivo tributário, o risco de passivo tributário que você gera no Brasil, né? E fora isso, outras questões aí que vão surgindo conforme a atividade, conforme o ramo que a empresa vai trabalhar. Correto, Gustavo. A gente dando sequência até essa nossa primeira pergunta, né? A gente considerando que há uma potencial expansão, né, para empresas brasileiras no exterior, quais seriam o que você poderia dizer para os empresários que têm esse interesse em empreender fora do país? Quais seriam os primeiros passos que eles deveriam procurar? E, claro, um escritório poderia assessorar ele nessa nova atuação. Eu costumo falar para o cliente que busca a internacionalização que você precisa primeiro deixar em dia a casa, né? Você precisa ter uma estrutura, seja a estrutura da empresa que ele já tem ou uma nova estrutura, que seja que tenha um alicerce, que tenha uma base para suportar essa internacionalização. A legislação brasileira é muito complexa. Enviar divisas para o exterior para investimento não é um processo fácil. Existe um compliance muito forte dos bancos. E, às vezes, os empresários deixam de fechar esses câmbios na saída porque tem alguma operação, uma movimentação financeira pendente aí de compliance bancário. Ele não tem os radares de importação e exportação. Ele não tem as licenças necessárias aqui mesmo para vender esses produtos que ele vai produzir fora. Teve um cliente que fez um investimento grande em produtos hospitalares. Ele tinha uma linha de distribuição de produtos hospitalares aqui no Brasil, mas alguns remédios e alguns itens específicos ele não tinha licença. E a ideia dele era começar a produzir esses produtos no Paraguai para mandar para o Brasil. E chegou no escritório e fechamos essa consultoria com ele. E eu disse isso para ele, falei, precisamos estruturar a sua casa para depois você ter essa segunda casa fora. Ele falou, não preciso, porque minha produção vai ser fora, enfim, vamos resolver, vamos correr. Falei, cara, vamos ver aqui e em paralelo já vamos estruturar, já vamos fechar essa estrutura internacional. E para surpresa de todos, a gente necessitava de uma licença da Anvisa, não para produção aqui no Brasil, claro, porque ele não ia produzir nada aqui, mas para importação e distribuição. E isso impactaria, porque o produto dele ia chegar no Brasil, ia tomar não ia conseguir fechar o processo de importação, dele não ia passar, porque faltavam licenças para o importador e para o distribuidor.
E isso acontece em vários outros produtos, derivados de petróleo, acontece em produtos, além da saúde, produtos alimentícios. Existe uma gama aí de exigências da legislação brasileira, e infelizmente existe essa burocracia que não acaba travando. A gente não é um país liberal para o produto importado, né? E às vezes mesmo esse produto importado tem que fazer uma certificação, tem que passar por todo um processo aí para ser comercializado no Brasil. Então é algo complexo. E da mesma forma também para envio de divisas. Muitos clientes nossos têm problemas, né, passam por um momento de crise, necessitam proteger a liquidez de alguma forma, até para conseguir ter um fluxo de caixa aí nesse momento de crise. E tem depois dificuldade de repatriar esses recursos, né? Ou mesmo de mandar esses recursos de uma forma mais correta. Então, tudo isso é importante. E para isso é necessário que a estrutura dele aqui no Brasil esteja adequada. Correto, Gustavo. Seguindo isso também, a gente poderia aqui salientar a questão da formatação e uma atuação que sempre enfatizamos a importância de contratos bem delineados justamente para prevenir esse tipo de problemas, né, que poderiam ter as empresas nesse processo. Sim, na verdade, assim, os usos e costumes em direito internacional são mais ou menos padrões, né? Uhum. Nós temos as SPAs, que são os contratos de importação, que é um contrato de compra e venda, que tem uma linha aí, mais ou menos, de um padrão internacional para cada tipo de produto, para cada tipo de atividade. Existem aí os seguros de importação de praxe, de exportação, existe um processo mais ou menos norteado por uso e costume internacional. Existem câmaras de comércio, existe legislação específica. Vou fazer o fretamento de um navio, vou fazer a locação de um container, vou comprar frete marítimo, vou comprar... Tem tudo já uma padronização internacional. Mas muitas vezes o empresário brasileiro não está acostumado com isso. Os contratos muitas vezes são em 2, 3 línguas, ou somente em inglês, ou somente em espanhol, dependendo do mercado. E existe uma necessidade de assessoramento, até por questão de velocidade. Porque se você está fechando um negócio, o empresário sabe, o negócio não pode dormir, ele tem que ser feito na hora, o prato tem que ser comido quente, né? Você tem que assinar naquele momento, e muitas vezes um contrato que demora 15, 20, 30 dias para ser analisado, a oportunidade de negócio já foi. O dólar já não é mais aquele preço, né? Já não existe mais a necessidade da compra daquele produto, ou não existe mais a disponibilidade do produto no mercado nacional, no mercado internacional. E já aconteceu vários casos aqui no escritório, com clientes do outro lado da mesa, né, assessorados por outros advogados, às vezes até por um jurídico interno, que não tem a velocidade de análise. Então, tem cliente que perdeu a oportunidade de comprar um navio, teve cliente que deixou de fazer um processo de importação porque o time de fechamento do câmbio perdeu, igual agora com a eleição do Trump, o dólar teve um salto aí de 10% no mesmo dia, e como aconteceu na pandemia. Então, às vezes, aquele momento do dólar é interessante, e você perde o time da contratação, o negócio deixou de ser interessante. E isso representa uma perda de um ganho para o empresário. Então, o mundo do direito internacional, embora exige essa estruturação da empresa para começar, depois que a empresa já está em atividade, o negócio tem que estar pronto e uma capacidade de resposta muito rápida, porque senão você perde muitas oportunidades nisso. E isso, efetivamente, você tem que ter uma equipe, tem que ter... Falo só advogados, não. Você tem que ter uma estrutura de fechamento de câmbio, um banqueiro, né, um banco que te apoia aí, apto para esse tipo de transação. Você tem que ter uma empresa trade te apoiando, você tem que ter a questão de uma empresa de logística te apoiando. Se você não for grande o suficiente para ter tudo isso em house, você tem que ter parceiros bons que viabilizem o seu negócio. Gustavo, me vem à mente aqui, inclusive, a importância, né, da arbitragem internacional que o escritório pode aconselhar o seu cliente para questões de contratos, né, entre a empresa que quer internacionalizar e os seus futuros, as outras empresas com quem ele irá lidar no futuro. Com relação a isso, a importância da arbitragem para acelerar, né, até
tocando nesse ponto que você disse sobre o time de alguns negócios. Sim. Então, ao invés dos empresários estarem sujeitos a uma legislação que desconhece, que pode ser um pouco mais lenta do que a brasileira, ou não, mas mesmo assim poderia causar um certo entrave, a possibilidade de haver essa arbitragem, né? Um contrato em que também estabelece essa arbitragem para que seja resolvido extrajudicialmente e assim acelere Sim. o processo. Geralmente em direito internacional a gente não fala de judicialização, né? As câmaras de arbitragem mais conhecidas, é lógico que Inglaterra é para navio, às vezes dependendo de alguma outra câmara é Paris, tem algumas câmaras aí que já são as mais usuais no mercado internacional. E muitos contratos internacionais, igual você pega um contrato de afretamento. O contrato de afretamento tem número de cláusula, é um contrato padrão, se usa desde 1800 alguma coisa o mesmo contrato. Então é algo já é um padrão, é um costume do mercado usar esse contrato. É lógico que para cada caso existe uma necessidade. O escritório não vai conseguir atender o cliente em todas. É lógico que a nossa função, assim como nós não podemos advogar em outros países, como nos Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Argentina, Panamá e todos os países que a gente tem operação, a gente tem uma rede aí de escritórios que são parceiros, mesmo em Londres. A gente tem alguns processos de arbitragem acontecendo agora em Londres. Tem um escritório que faz esse serviço de arbitragem e a gente faz a interlocução entre o cliente e o escritório. Mas o escritório, mesmo até por questão de língua, questão de habilitação, não tem como ter, né? Então o escritório tem essa rede aí de escritórios parceiros para assessorar os nossos clientes. E tem funcionado muito bem. Dentro desse período aí de mais de 20 anos que a gente tem essa atuação, nós conseguimos desenvolver parcerias estratégicas em cada país e, lógico, que apanhamos muito, né? Tivemos com as pessoas que não eram as corretas, né? Não falo nem por questão de ética, mas às vezes de cultural, né? De ter aquela resposta rápida que a gente precisa. E também a questão do custo, né? Custo e resultado, que é muito importante para o empresário, porque tudo é custo contra resultado. E hoje a gente conseguiu aí desenvolver uma equipe aí, uma rede de parceiros bem interessante, que tem nos apoiado aí e tem deixado nossos clientes satisfeitos, né? O termo, porque se você está envolvido numa arbitragem, é uma dor, é um estresse, é um risco, mas o nosso êxito aí tem sido maior do que as nossas perdas. E mesmo porque o empresário brasileiro, culturalmente, ele tem a vontade de escrever algo e cumprir. Salvo raras exceções, quando é impossível manter o negócio, às vezes por questão de mercado, ou terceiros, ou algumas eventualidades aí, mas ele costuma escrever e cumprir. E muitos outros países, outras culturas, não têm isso, né? Não vou fazer referência ao país A, B ou C, mas tem alguns países aí que a gente sabe que é difícil contratar e culturalmente eles têm essa deficiência. Sim. Até aproveitando um gancho com relação a isso, Gustavo, você, nesses 21 anos, atuando dentro do direito internacional, né, internacionalização de empresas, você... e o escritório teve alguns cases de sucesso, né? Sim, sim. E esses cases de sucesso, a gente gostaria de saber, assim, se você podia compartilhar algum case desse de sucesso e as lições que você teve positivas com relação a isso. O que você poderia falar sobre? No começo a gente apanhou muito, né? O escritório apanhou muito, a gente teve sempre aliados importantes a isso. Hoje a gente conseguiu uma estruturação. Mas tem vários cases, sem citar nome de cliente, até por questão ética, né? Mas eu acho que o maior volume de negócio que a gente teve internacional foram as empresas que montaram maquila no Paraguai, que foram várias, e tiveram umas que se mantiveram e estão até hoje, outras já que desmobilizaram, já não tem mais essa operação lá. Teve um volume muito grande disso, né? E também de empresas que buscam mercados aí para exportação, né? Tivemos 2 clientes aí da parte de equipamentos que tiveram uma internacionalização forte e passaram a distribuir. E, inclusive, um deles hoje tem mais de 60% de venda no mercado da América Latina.
O mercado nacional hoje é dele apenas 40%, tem um volume muito grande, é um faturamento expressivo, que eu acredito que deve passar de 2 bi de reais ano. E um outro fluxo que é a proteção patrimonial, né? E a questão até da proteção cambial, que é muito interessante, tem acontecido muito. A gente tem acompanhado muita gente, muitas pessoas hoje que estão investindo nos Estados Unidos, estão comprando imóveis lá, e o escritório tem uma expertise muito grande na abertura da empresa, abertura da conta. A gente consegue, através de empresas parceiras, conseguir até financiamento bancário para essas aquisições. E, enfim, acho que são vários negócios aí que aconteceram, e eu acho que tem um portfólio bacana, tem muita história para contar. Gustavo, um outro ponto fundamental, né, para esse processo de internacionalização é o que a gente chama de planejamento tributário e fiscal. Sim. Como que você vê o papel do compliance fiscal nesse processo? Tem que ser bem feito. A legislação brasileira é muito complicada e existe ainda um impacto muito grande da guerra fiscal nos estados brasileiros. Então, hoje, por exemplo, você tem o estado de Santa Catarina, que tem uns benefícios totalmente diferentes, né, do estado de São Paulo e do Paraná, que são estados vizinhos. Você pega no Nordeste, estado de Alagoas. Você pega estado de Rondônia, que também tem muito benefício. Então, isso é muito importante, né? Como usufruir desse benefício? A minha empresa consegue usufruir de um benefício de ICM? Em alguns casos é absurdo. São Paulo é 18, Santa Catarina é 4 na importação, de uma maneira geral. Lógico que tem alguns casos específicos aí, mas a regra geral é essa. Então, para o empresário, isso representa um fluxo de caixa absurdo. Se no momento da DI, em vez de pagar 18, eu pago só 4. Poxa, é mais do que o meu lucro, é mais do que o meu resultado operacional. Sim. Dificilmente uma operação de importação tem um resultado operacional na última linha do EBITDA de mais de 14%. Então, esse fluxo de caixa, esse movimento, esse planejamento tributário é, muitas vezes, o que viabiliza ou não a importação. Eu tenho clientes, por exemplo, que trazem derivados de petróleo. Esse derivado de petróleo, embora o custo de importação, em regras gerais dos estados, seja feito para inviabilizar a importação desse produto, porque muitas vezes a alíquota de importação dele é maior do que a alíquota de venda do produto nacional, alguns estados, apenas com o benefício de importação e a redução do imposto, em alguns estados que, em vez de pagar uma alíquota X por cento, você paga uma alíquota presumida de valor. É mais viável trazer o produto importado, porque o seu resultado é em cima da diferença da alíquota do ICM. Isso é um absurdo, mas existe. Então, impacta, incentiva o cliente a buscar o importado, porque ele tem esse benefício da importação. E muitos empresários não sabem disso, não tem esse conhecimento. Então, eu acho que essa questão do compliance, planejamento, né, tributário, é aquilo que eu disse, impacta no business plan da empresa. E muitas vezes ela não precisa ter a necessidade da internacionalização para buscar esse resultado. Às vezes, entendendo melhor a legislação brasileira com relação ao produto importado, sendo importadora, ela já vai ter um ganho tributário do que comprando no mercado interno. Alguns sócios do escritório já foram para a China, já acompanham clientes em operações lá. Eu nunca tive a oportunidade de ir, e também estava envolvido em outros projetos nesses momentos aí, acabei não indo. Mas o pessoal visita muito a China. A China é um país que hoje quando se fala em importação, se lembra da China, né? Mas aqui do nosso lado tem muita coisa interessante, né? Próximo da gente tem muita coisa interessante. E principalmente para as grandes indústrias, às vezes as indústrias de modificação aí. Tanto para levar quanto trazer produto, né? Por que não trazer do Paraguai o óleo vegetal já de soja e não simplesmente trazer a soja? Tem alguns casos aí, algumas tomadas de decisão que a gente participou aí no passado,
que deram continuidade a projetos diferentes, né? Às vezes você começa falando com o cliente e o cliente tem um afã de fazer um projeto com tal finalidade e nessa discussão aí começa a surgir outras possibilidades, né? Por que investir lá se não trazer por tal estado e trazer o produto importado? O que isso vai impactar nos seus custos tributários? O que isso vai impactar no seu regime tributário? O que isso vai impactar no seu crédito de ICM? Então, às vezes, isso a gente consegue fazer algo que não é regra de bolo e buscar alguma solução fora da caixa. Gustavo, até agora a gente enfatizando o fato do nosso escritório ele ser multidisciplinar. Sim. E ainda dentro dessa questão fiscal e tributária, a gente sabe que o nosso país, historicamente, na história recente, teve alguns problemas com sonegação, lavagem de dinheiro, né? Sim. E para isso, essa questão de um compliance também, que possa auxiliar para que não haja nenhum tipo de deslize ou algo assim do nosso cliente, né, ou daquele que procura a internacionalização e que não acaba tendo, para que ele não acabe tendo problemas futuros, né, nessa questão. Então há esse compliance também tributário e também criminal, né, para evitar que essas empresas que têm esse interesse de internacionalizar já não corram esse risco, né? Mesmo diante mesmo em razão da diferença da legislação dos dois países. Sim. O que você complementaria sobre isso? Tem algumas legislações internacionais que são interessantes, né? Você pega os Estados Unidos, por exemplo, ele tem o poder de fiscalizar algo que aconteceu fora do país e está envolvendo uma empresa americana. Então, é importante que a rotina da empresa brasileira, por exemplo, vou fazer uma contratação nos Estados Unidos, vou montar uma subsidiária, vou montar uma filial, vou ter uma operação coligada, enfim, vou ter uma estrutura aí que lá é importante, como eu disse anteriormente, deixar a casa em ordem aqui, né? Olhar os seus processos, olhar a questão de gestão, governança e ter uma fiscalização, ter uma busca de um compliance ativo. E tem que buscar isso, porque muitas vezes você pode ser penalizado lá, inclusive na esfera criminal, por algo que aconteceu aqui, mas teve um impacto lá. Então, isso é muito importante e faz parte aí do jogo, né? Estrutura a casa, deixa redonda. E não falo isso só para empresas que vai planejar algo nos Estados Unidos, não. Outros países mesmo, Europa, enfim, ou mesmo os países da América Latina, muitos deles têm uma exigência até com relação ao dia a dia. Você pega, por exemplo, teve cliente que não conseguiu fechar pagamento com operações de empresas panamenhas porque essa empresa estava na lista do Panama Paper. E o banco fala, cara, eu não fecho seu câmbio para ele porque está no Panama Paper. Então existe essa fiscalização administrativa e criminal, né? Que é muito efetiva e você tem que estar pendente disso, né? Daí a grande importância da assessoria de um escritório multidisciplinar. Exatamente. Que vai fechar todas as portas, né? Todos os riscos. Agora, Gustavo, só para encerrar essa nossa conversa, é uma pergunta um pouco pessoal dentro do nosso assunto, né? Para aquele que está assistindo a gente e de repente tem essa intenção de abrir uma unidade da empresa dele fora do Brasil, o que você recomendaria para ele garantir esse processo de internacionalização de uma forma bem sucedida e com tranquilidade dentro do possível, claro? Planejamento. Primeiro, tem que ser planejado. E ele tem que estar muito inteirado do ambiente que ele vai desenvolver a atividade. E a gente já viu vários negócios que a conta fecha, o tributo fecha, o custo do insumo fecha, mas às vezes ele não vai ter mão de obra qualificada, às vezes ele não vai ter a oferta de energia elétrica que ele precisa, então, às vezes a água que ele precisa não está disponível, às vezes ele vai ter enfim, conhecer, né? Ele tem que efetivamente conhecer e buscar entender o ambiente local. E logística também é fundamental. Ele precisa saber da logística dele. Como eu mando, como eu trago, quanto custa e quanto tempo isso demora. Eu acho que isso é muito importante.
Tá ótimo, Gustavo. Então, a gente encerra por aqui. Foi um prazer compartilhar com você essas informações e a gente agradece por quem esteve com a gente, quem nos assistiu, e que essas dicas de internacionalização, compliance, todos esses detalhes, né, são vários, né, Gustavo, como você deixou e demonstrou com o seu conhecimento. E ficamos por aqui. Até uma próxima. Obrigado, gente. Abraço. Um grande abraço a todos.